Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando agora na tão esperada Semana Santa. E hoje é um dia muito marcante, muito especial, porque nós temos nas leituras de hoje alguns aspectos muito importantes que nós podemos transferir para o mundo de hoje. A primeira é a entrada triunfal de Jesus. Uma multidão que diz: Hosana, filho de Davi, rei dos judeus, né? Hosana. Jesus que entra com o jumentinho. Isso é uma contraposição na época, porque os grandes da época entravam ao cavalo grande, todo forte. O jumentinho representa que o reino de Deus nesse mundo se faz com a humildade e não com o glamour autorreferencial. É grande nesse mundo quem se faz pequeno diante de Deus. E ali o povo grita: Hosana, né? Rei. Se nós formos pensar o que Jesus fez na vida pública, milagres. Claro que ensinamentos contundentes, mas as ações de Jesus eram curas, ressurreições, né? Curas, milagres, multiplicação dos pães, dar comida aos famintos. O que ele fez de mal? Quando falava, todo mundo sentia que ali não era um qualquer. Tinha o que eu sempre falo da unção, né? A unção do Espírito Santo. Essa caixa aqui, eu vou te contar um negócio. Deixa eu tentar. A unção do Espírito Santo. O que ele fez de mal? E aqui fica o primeiro questionamento. Por que o povo o proclamou rei, gritava, e depois, grande parte, mandava crucificá-lo? Aqui são as reflexões que eu queria fazer mais pontualmente, que pode ser transferido para nossa época. A primeira coisa é o que a Igreja Católica tem ensinado, eu tenho batido na tecla, é que a palavra de Deus para o católico é Cristo. É uma pessoa. É Cristo, pessoa. Se nós, católicos, não nos relacionamos com a pessoa de Cristo, se nós não conhecemos a pessoa, corre-se grande risco de nós sermos influenciados ou por alguém mal intencionado, ou por um grupo de pessoas da sociedade que disseminam mentiras e ideologias sobre a pessoa que você não conhece. E um aspecto interessante é que o ser humano tem na sua constituição um vazio interior que Deus quis que fosse existente,
para que nós buscássemos a Ele, para nós buscarmos a Deus. Um vazio que só é preenchido com uma pessoa divina. Os milagres de Jesus não preenchem esse vazio. Se você que está passando a pandemia e um familiar seu é curado milagrosamente, não vai preencher o seu vazio. Se você não decidir, depois do milagre, conhecer verdadeiramente Jesus. Corre-se o risco de você receber um milagre e depois ignorá-lo ou mandar crucificá-lo. Quando eu digo ignorá-lo ou crucificá-lo, hoje, eu estou falando das pessoas que são profetas e falam a verdade hoje em nome de Cristo. Um ponto interessante que foi analisado foi quando Paulo teve um encontro pessoal com Cristo, e Cristo disse: por que me persegues? Vejam bem, Paulo não conheceu Jesus na época em vida. E por que Jesus disse: por que me persegues? Porque nós, os servos de Deus no mundo, os santos, sejam padres, sejam bispos, sejam leigos engajados, que buscam a verdade e falam a verdade. As pessoas que não conhecem Jesus, corre-se o grande risco de se juntar a um grupo para perseguir padres, bispos, leigos que buscam a santidade. Em outras palavras, perseguir Jesus. Se você não decidir, depois do sofrimento, também, seja do milagre, seja do sofrimento, não buscar conhecer Jesus, mais uma vez, corre-se o risco de você se juntar a falsas ideologias que hoje é muito comum, principalmente no meio político. Eu vejo quantas pessoas que têm dificuldade de entender quando eu falo, por exemplo, que qualquer tipo de político que apoia o aborto é o primeiro a ser descartado. Porque o aborto para a igreja, além de pecado mortal, é excomunhão late sententia. Por quê? Porque a criança no ventre não tem como se defender. Então, número 1, primeiro, exclusão política ou de alguém, líder. Se algum líder político ou líder num qualquer tipo de grupo disser que em alguns casos pode o aborto, essa pessoa automaticamente é anticristã e nunca, jamais deve ser escolhida como líder político ou qualquer outra pessoa. Não importa mais nada, porque matar uma criança no ventre, só que o que acontece? As pessoas ignoram o que eu falo e se apegam à ideologia. Por quê? Porque não conheceram ainda Cristo. Não tem temor de Deus para entender o quanto isso tem consequências. Não acompanham as pessoas que fizeram, os traumas que carregam por décadas. Começam a dizer que faz parte da saúde da mulher abortar. Esse é um dos aspectos. Tem vários aspectos
que nós estamos vivendo atualmente com pessoas dentro da igreja que se relutam a conhecer verdadeiramente Cristo como pessoa. É impressionante. Apegam-se a partidos políticos, apegam-se a ideologias, mas não ouvem que ideologia de gênero é a maior rebeldia à criação. Quando eu aceito ideologia de gênero, eu estou dizendo não ao máximo do que foi recebido por Deus. Meu próprio sexo que eu recebi é uma rebeldia total.